Já estamos de volta com o seu estilo de vida, conversando sobre a adoção e todos os processos que nós precisamos passar para conseguir adotar uma criança. Nós estávamos conversando sobre o direito que essa criança tem e sobre a necessidade também das pessoas entenderem que a maternidade vinda da adoção é uma maternidade como qualquer outra e que precisa também obedecer os padrões que toda maternidade obedeceria, né? Então, no caso, aquelas regras básicas, né, gente? Que toda mãe diz pra gente, que a gente acha que é clichê, mas que é pura realidade. Amor, carinho e atenção, e você tá sempre ali acompanhando a criança no desenvolvimento, porque agora aquele ser humano é responsabilidade sua, né? Isso. Na realidade, a adoção ela deve ser vista, como a gente comentou, em cima do melhor interesse da criança. Então, o objetivo é justamente favorecer essa criança, que tem o direito a ter uma família, mas por alguma situação, às vezes, né, a criança perde os pais num acidente ou por ser vítima de maus tratos, os pais são destituídos do poder familiar, que já é uma situação muito mais complicada, né? Então, na verdade, essa criança, ela precisa ser amada, ela precisa... Então, a gravidade que se vê é que existem muitas crianças nas instituições e poucas pessoas que têm interesse, né, em adotá-las. Ou, como você falou no início, o interesse está restrito a querem um bebezinho, né? Que o interessante, inclusive, é isso, que a gente sempre ouve que os bancos estão muito grandes, né, estão muito lotados, então existem muitas crianças que querem ser adotadas e, ao mesmo tempo, muitas pessoas reclamando que não tem crianças para serem adotadas. E a gente fica pensando, mas por que, gente? Se está o banco alto e a quantidade de pessoas alta também, por que essas crianças não conseguem ser adotadas? E aí você vem e entra na questão do critério, né? Isso, essa eu acho que seria o ponto primordial aí para a gente entender essa matemática que não está batendo, né? Então seria essa questão. Eles querem um perfil, a maioria, recém-nascido, menina, né? Ainda tem isso, sexo feminino e recém-nascidos. Então, os recém-nascidos de fato são adotados quase que de imediato. Mas aí uma criança que vem de uma situação de destituição de poder familiar, às vezes violentada por parentes, ela está nessa condição também na instituição para ser adotada. Às vezes ela tem irmãos, aí a lei exige que a adoção seja feita conjuntamente com os irmãos. Isso é, se ela tiver 3, 4 irmãos, a gente imagina que ela vai ter que, obviamente, ser adotada em conjunto com os irmãos, para justamente não perder a afetividade, os laços. Né? Então a lei determina isso. Aí a pessoa pensa, poxa, eu até me interessei por essa criança, mas poxa, ela tem 3 irmãos. Eu adotar um, eu tenho condições financeiras, mas mais 3, 4 crianças na minha casa já é complicado. Aí a gente tem que entrar no caso do rico mesmo, né? Isso. Os ricos, por favor, adotem as crianças que têm. Agora é interessante que quando a gente fala dessa questão do preconceito, a gente vê que é muito mais arraigado ao Brasil, tá? Que a gente vê o estrangeiro não tendo muito esse preconceito. Quando o estrangeiro se habilita na adoção, e no Brasil a gente tem muitos critérios restritivos à adoção por estrangeiro, eles são os últimos da fila. Então, de fato, se não encontrar no Brasil, né, uma forma de adotar aquela criança, aí vai para o estrangeiro. Então, no caso do estrangeiro, como ele é o último da fila, ele não tem preconceito. Ele coloca lá que ele aceita crianças de qualquer idade, qualquer condição, 2, 3. E geralmente é o que a gente vê na mídia, né? Aquelas crianças, né, às vezes de uma comunidade carente, da favela. Aí o estrangeiro já mostra ele já vivendo muito bem em outro país. Eles não têm nem preconceito, acho que creio que racial, né? Porque eles adotam crianças mesmo que nem se pareçam com eles. E o brasileiro tem muito isso, né? Da questão da consanguinidade, valorizar isso. A criança, vou adotar uma criança, mas ela tem que parecer comigo, né? Ela tem que ter pelo menos a cor dos meus olhos, porque senão poderia as pessoas comentarem, não entendendo que a adoção é um ato de amor, né? E que as pessoas nós têm que entender que a família é constituída dessa forma, né? Não em cima simplesmente da consanguinidade. Bom, nós temos o seu livro também, você lançou um livro. Conta pra gente um pouquinho disso, como que foi escrever, como que foi passar por essa experiência. Vou mostrar aqui para quem está em casa. Nova Lei da Adoção, à luz dos direitos fundamentais. Isso, na verdade esse livro é fruto de uma pesquisa, né, da minha dissertação de mestrado. Na ocasião eu fiz o mestrado pela Univale, Universidade do Vale do Itajaí,
de Santa Catarina, fizemos um convênio aqui no Amazonas com a Uninorte, e eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa dentro dessa área. Na ocasião, havia se realizado várias mudanças no ECA sobre adoção, então o livro é com esse intuito, de mostrar quais são as novas regras da adoção. Então ele é bem prático, né? O objetivo é justamente esse, você esclarecer a população de uma forma geral, quais seriam os requisitos, né, que você tem que preencher para fazer o processo de adoção. Também aborda esse aspecto histórico, como a adoção era vista antigamente no Brasil, como ela passou a ser vista, né? Porque, assim, uma curiosidade, a criança adotada antes das mudanças, né, legais recentes, ela não tinha o mesmo direito hereditário que o natural. Então, ela era vista com preconceito mesmo pela própria legislação. E, aos poucos, a gente vai quebrando isso. A nossa Constituição, ela fala que todos são iguais perante a lei, os filhos, né, e adotivos ou não. Então, essa mudança na lei é o ponto, assim, do assunto mesmo do meu livro. Bom, nós temos aqui uma pergunta, uma participação que diz o seguinte: se deixarem um bebê na minha porta, eu poderei adotá-lo? A gente vê isso muito em novela, né? Verdade. E a gente encontra também muitas situações de maternidades, né? Então, uma das preocupações do legislador era a respeito justamente desses casos. Todas essas facilidades, gente, para adoção é para evitar esse tipo de coisa. Então, mas aí entra o preconceito, que essa mãe, ela poderia, de repente, encaminhar essa criança para adoção, né, de repente, pelo Juizado da Infância e Juventude? Poderia. E por que ela abandona? Porque a impressão da sociedade é que a mulher que abandona o filho, ela não é uma mulher digna, né? E a pessoa não quer nem mostrar o rosto. Essa família que encontrar esse bebezinho em casa, pode se habilitar, né, à adoção e sim, pode ter uma grande chance de ter essa criança, sim. E a gente encontra muitos casos também, por exemplo, do saco de lixo, isso. Ou então eu encontrei no rio abandonado. Todos esses casos seguem o mesmo tipo de processo? Todos seguem o mesmo tipo, até com mais facilidade, porque ali o pai é desconhecido, a mãe é desconhecida, então não tem todo aquele trâmite, porque eu também posso entregar meu filho à adoção. A mãe mesma, ela pode procurar a justiça e entregar o filho à adoção. Mas o intuito do direito no Brasil, pelo menos, é manter sempre na família natural. Então, eles vão usar todas as formas de recursos, né, para que a pessoa continue com o filho. Agora, nesse caso, pai e mãe desconhecido, a criança não tem nem certidão, automaticamente ela vai direto para a adoção. Então, o procedimento é até mais fácil, né, mais rápido. Nesse caso, se eu decido entregar o meu filho à adoção, já tentaram reverter minha situação de todas as formas, eu não aceitei, realmente não estou preparada para ser mãe, não acredito que eu tenha condições de desenvolver a maternidade de uma forma que deveria ser feita, e aí eu quero realmente dar o meu filho para adoção. Depois de um tempo, eu descobri que eu não queria dar meu filho para adoção, eu me arrependo e eu quero meu filho de volta. Como é que acontece esse processo? Bom, eu falei inicialmente que é um processo irreversível, não, né? Não é reversível. Agora, sim, até o final, até sair essa sentença, né, que é constitutiva de direito, que ali, a partir daquela sentença, vai ser criada uma nova certidão para a criança, colocando o nome dos pais adotivos e tudo mais, até aquele momento, a mãe pode se arrepender, né? Então, na verdade, é sine qua non que ela, sim, se não for uma destituição judicial em que o juiz decida, mas se é vontade dela, ela deve se manifestar na audiência, enfim, a vontade dela vai ser acatada. Quase o que a gente passa durante o casamento, né? Até você chegar no altar, você pode dizer não. Depois que chegou no altar, você pode dizer sim. A diferença é que hoje em dia a gente casa e pode divorciar. Não deveríamos, mas poderíamos divorciar, enfim, cada um com a sua convicção. Mas na adoção nem existe essa possibilidade. Não existe. Por quê? Depois que sai a sentença, vai aparecer lá na certidão da criança o nome dos pais, o nome dos pais adotivos, dos avós adotivos. Então, não existe a possibilidade até de você descobrir se você é adotado, se seu pai não lhe contar, né? Então, não tem uma certidão diferenciada do adotivo e da... Então, é realmente uma medida definitiva. E dentro dessa medida definitiva, existem também os direitos de maternidade e de paternidade, por exemplo. E essa mãe, essa nova mãe, no caso, vai ter todos os direitos de maternidade e de paternidade sobre aquela criança, né? Isso. Todos os vínculos anteriores, né, com a mãe adotiva ou com a mãe natural, eles são desfeitos. Os vínculos são com os parentes
né, e os pais adotivos. Então, é óbvio que a destituição do poder familiar, a única forma da gente retirar, né, vamos dizer assim, essa criança dessa família. Então, tem que entrar num procedimento, num processo de destituição do poder familiar, para isso acontecer. Nós temos uma participação da Vera, da Cidade Nova, e ela quer saber, ela disse que uma amiga quer dar o filho dela para ela. Como ela faz para legalizar? Bom, aí ela pode entrar com procedimento de adoção, aconselharia elas a procurarem um advogado, né? E esse advogado vai orientar o pedido, né, normal de adoção, a mãe se manifestando no documento a respeito disso, tendo claro e evidente que é uma medida definitiva, ela não está passando a guarda para essa pessoa, mas está. E isso eu incentivo a que seja feito de forma legal, ou seja, não adoção à brasileira, como se chamam, né? Que é aquela adoção ilegal, que é até crime, considerado crime, né? Que a pessoa faz o registro da criança, que acontece muito no interior do estado, vai lá, registra a criança como se fosse sua, e não é sua, né? Então, essa pessoa que pede essa orientação, que ela procure um advogado, que ela vai ter todo o respaldo para fazer essa adoção, sim. A vizinha pode, né, no depoimento e já na inicial mesmo demonstrar que não tem interesse em ficar com a criança e tudo mais, e ela ao mesmo tempo ela vai ter prioridade na adoção. E nesse caso é interessante porque como são vizinhas, provavelmente são amigas, e essa criança provavelmente vai ter contato com a mãe de sangue, né? Se é que a gente pode dizer assim, com a mãe de origem. Não sei qual seria o termo correto para utilizar. Seria a mãe natural, natural, né? Os vínculos de afetividade, os vínculos, né? Esses são vínculos eternos. Mas eu creio que se a mãe está entregando a adoção, que ela tenha consciência que isso é definitivo. Não tem como ela querer voltar atrás. Se fosse guarda, é uma outra história, tá? Porque aí você falou dos deveres dos pais. Então, a guarda, ela não pressupõe você perder esse vínculo com pai e mãe. Então, na verdade, você passa para uma outra pessoa provisoriamente a responsabilidade pela educação, alimentação e criação do seu filho. Mas você continua sendo pai e mãe da criança. Inclusive, na guarda, quem tem a guarda pode exigir alimentos, pode exigir as visitas dos pais naturais. É outra situação. Também não confundir. Talvez elas queiram fazer uma medida de guarda, não de adoção. E a gente ouve muito essa questão da guarda no momento da separação, né? Isso. Que a guarda vai ficar com quem? É motivo de muita briga, inclusive, porque o pai quer a guarda, a mãe quer a guarda também. E aí eu acho que dá pra gente entender um pouquinho melhor, porque os dois ainda são pai e mãe, o pai não deixa de ser pai quando a guarda vai pra mãe, mas ainda assim o filho, digamos que vive constantemente com a mãe. Isso. E aí nos fins de semana o pai pega, ou o contrário, né? O pai fica direto com a criança e a mãe pega nos fins de semana ou nos dias que acordaram. Isso. Na verdade, assim, a guarda agora é sinônimo de compartilhar, né, essa criança. Então, de regra geral, a gente sempre busca a guarda compartilhada, né? Os pais têm livre acesso a essa criança, a mãe também. Mas se for necessário estabelecer qual dos dois, o outro tem deveres de pensão, deveres de visita, normalmente, tá? João do Coroado. Pode ser feita uma adoção logo após o parto? A mãe pode pedir para registrar a criança no nome do novo pai e da nova mãe? Não, isso daí é ilegal, como a gente falou anteriormente, né? Seria a adoção que a gente peculiarmente chama de a brasileira, que é a adoção que é condenável, tanto é crime, é considerado crime pelo Código Penal, quando você registra o nome alheio, né? De uma pessoa que você... uma falsidade ali, enfim, documental. Então, você pode, inclusive, sofrer penalidades, tá? Então, não pode. O ideal seria fazer, como foi orientado anteriormente, com que essa mãe que tem interesse faz o registro normal da criança e vai buscar os órgãos competentes para, posteriormente, fazer já a entrega da criança, já tem uma pessoa, de repente, que queira adotá-la, né, a criança. Agora, lembrando que é definitivo, né? Nós temos um depoimento, na realidade, uma reflexão que o Moisés Silva traz pra gente, que é bastante interessante. O índice de mães solteiras é muito grande e, na maioria das vezes, quem cria são os avós. A gente realmente percebe isso, né? Que muitas vezes a mãe é solteira, precisa trabalhar, a rotina de hoje em dia, como a gente já disse, é incansável, é muito corrida, tudo muito rápido, a gente precisa sustentar e aí a criança fica com os avós. Tanto que muitas vezes nós temos laços muito bem estabelecidos
e muito fortes com os nossos avós, justamente por isso, né? Quem nunca ouviu naquela rodinha de amigos, não, eu saía da escola e ia pra minha avó, minha mãe me pegava só à noite. Acaba acontecendo, de uma certa forma. E pela situação econômica, né? Que muitos pais são obrigados a trabalhar, né? Ele deu o exemplo da mãe solteira, mas eu não digo só da mãe solteira, ainda que tenha um companheiro. Hoje é difícil um casal que um homem sustente sozinho a casa, né? Então, para você ter certo padrão, você realmente tem que ir à luta, as mulheres principalmente. Né? E hoje o mercado de trabalho é um direito, claro, a questão da creche, dependendo da empresa, mas a gente tem aquela questão do vínculo, né, da segurança na casa da avó. Isso aí é uma realidade mesmo, né? Na verdade, os avós, eles ajudam muito na criação da criança. Só que aí não confundir as coisas, né? Ainda que você tenha essa situação de mãe solteira e tudo mais, você tem a sua responsabilidade, né? Então, ser pai, ser mãe, é de fato quem cria, quem educa o filho. E você, dentro das medidas da sua possibilidade, mesmo trabalhando fora, você tem que exercer o seu papel, né, de autoridade. E para a gente finalizar, em relação à guarda, vamos supor que a gente já teve o nosso filho e aí ele já está até um pouco grandinho, tá entre os 12, 13 anos, 14, já entende as coisas. Mas no momento da minha vida aconteceu alguma situação, seja financeira ou seja emocional, não sei. Sei que agora eu não tenho condições de ficar com o filho durante algum tempo. Eu preciso, na hora de sugerir essa guarda compartilhada, a criança também é ouvida nesse sentido, quando a criança já é maior. A opinião dela também é levada em consideração, ou como não é uma situação definitiva, eu continuo sendo a mãe, a gente não precisa dessa burocracia tão grande em relação a eles. Bom, a orientação do ECA é para as 3 situações, para adoção, para a guarda, né? A guarda, por exemplo, a guarda entre os pais é uma questão, né? É diferente do que está no ECA, porque aí vai pelo direito civil. A guarda para uma avó, por exemplo, da criança, né? É uma outra realidade. Então, a exemplo, se você está numa situação difícil, está desempregado, você quer passar a guarda provisória do seu filho, né, para que a avó se responsabilize por pelo menos 6 meses, que é o tempo que você se recupera financeiramente ou emocionalmente, enfim, dependendo da situação. De repente você está doente, está com uma doença, né, um câncer, alguma coisa que você não possa nem trabalhar e muito menos cuidar de uma criança. Essa guarda é a guarda do Estatuto da Criança e do Adolescente, que a vontade da criança é levada em conta, obviamente, do adolescente, né? E a tendência é essa. Nas situações de guarda, quem tem prioridade? O pessoal da família, tá? Então, na verdade, os parentes têm prioridade na guarda. Bom, nós recebemos uma outra pergunta aqui agora e antes de finalizar, acho que é importante a gente tirar a dúvida desse telespectador, que diz o seguinte: tenho uma dúvida importante, estou morando com uma pessoa há 2 meses e ele teve uma bebê há 1 mês atrás com outra mulher que ele se relacionou por apenas uma noite, bem antes de eu conhecê-lo. Porém, a mãe biológica está ameaçando deixar o bebê num orfanato caso ele não fique com o bebê, pois ela não quer criar. Eu tenho muita vontade de ficar com essa bebê, porém não sou a mãe biológica e ele sim é pai biológico. Tenho como entrar na justiça e ser registrada como mãe adotiva, mesmo que o pai seja o pai biológico? Tenho medo de pegar essa bebê e sofrer muito depois caso a mãe queira de volta, ou se um dia o relacionamento não der certo e ele levar a bebê embora. Como posso proceder? Tem algum respaldo da lei? Tem. Na verdade, a gente chama de adoção unilateral. É quando você adota o filho do seu cônjuge, do seu companheiro. Então, é perfeito nesse caso, né? Então, qual é a minha indicação para ela? Procurar um advogado para que ele entre com a ação cabível, né? No caso, pedido de adoção unilateral, mas desde que essa mãe, ela de fato, que ela vai ser, na verdade, consultada a respeito disso pela justiça, ela de fato ela se manifeste que quer entregar essa criança, né? Isso tudo tem que ser feito de forma legal. Então, vai ser substituído, né, provavelmente, se der tudo certo, nessa adoção unilateral, vai ficar o nome do companheiro, esse vínculo vai permanecer, que é o pai biológico mesmo da garota, e ela entraria como mãe adotiva. Ou, na verdade, até o termo mãe adotiva, acho preconceituoso, porque é a mãe, né? Vai assumir a mãe substituta, mas é mãe, vai fazer o papel de uma mãe, né? Não, mesmo que não sendo a natural, ela é a pessoa que vai cuidar dessa criança. Então é possível sim chamar adoção unilateral. É tão interessante, tão importante a consciência dos laços que a gente está formando, dos laços que existem, ou então que virão a existir, justamente por isso, porque é um relacionamento que a gente pode considerar, eu não sei se a gente pode considerar frágil, mas ainda assim é muito recente,
porque ela se relaciona com essa pessoa há um mês, e aí ela não sabe se vai dar certo ainda, mas ela já tem um vínculo com a criança, e aí fica essa dúvida, né? Se não der certo o relacionamento que eu tenho com ele, o meu relacionamento afetivo com ele, como é que fica a questão da criança? Então, é importante também pra gente perceber que tem que ter muita responsabilidade, né? Porque não é uma boneca e nem um namorado que você vai namorar agora e que daqui a algum tempo pode terminar e você pode passar adiante, enfim, seguir sua vida. A criança ainda vai estar ali. Isso. É interessante que até já passou, né, pela minha vida uma situação parecida de uma cliente. Justamente aconteceu isso. Ela fez adoção, na época namorava um rapaz, e ela era o sonho dela. Ela já tinha filhos, mas queria adotar uma criança. Teve oportunidade, fez e colocou ele como pai, porque achou assim, não, doutora, ele concorda. E eu expliquei, eu falei, olha, é um procedimento definitivo. Resultado, o relacionamento acabou e nós tivemos que entrar com um pedido de pensão alimentícia, né, contra o pai. E ele não tinha nem como argumentar que ele não era pai, ele registrou a criança. Então, ele é o pai, para todos os efeitos legais. Então, é algo definitivo, não tem como, não, foi por adoção, posso voltar atrás. Não, você vai se tornar o pai ad eterno, né? Ou a mãe. Muito obrigada pela sua participação, por ter esclarecido todas as nossas dúvidas. E diz pra gente também onde que a gente pode encontrar seu livro, de que forma que a gente pode te encontrar, de repente, para tirar alguma dúvida, como que as pessoas podem encontrar a salvação quando não tem nenhum tipo de, digamos que, solução judicial, porque às vezes a gente fica desesperado, né? Bom, eu sou presidente da Comissão de Proteção à Criança e Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional Amazonas. Nós estamos à disposição, né, da sociedade em geral para esclarecer, para participar de eventos, né, seminários sobre os direitos da criança. Em relação ao meu livro em específico, vocês vão encontrar lá na Livraria Capital, lá do centro, né, e em qualquer livraria, porque essa editora é nacional, a editora Juruá. Então, você pode pedir em qualquer livraria, você vai ter acesso. E aproveitar e fazer um convite, tá? Que a Comissão de Proteção à Criança, em conjunto com a Comissão AB Solidária, vai realizar uma caminhada a favor da adoção, tá? Uma iniciativa do GAPAM, que é Grupo dos Pais Adotivos do Amazonas, vai se realizar dia 21 na Ponta Negra. Então, assim, na verdade, são várias entidades que vão participar. Então, dia 25 é o Dia Nacional da Adoção. Então, o intuito é divulgar e quebrar preconceitos, enfim, eu acho que vai ser um evento muito importante, um marco aqui na nossa cidade. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E para você que está em casa, continua com a gente. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Tem mais estilos de vida e se você quiser mandar sua participação, nosso número continua disponível para você. 92 é o código de Manaus, 9811 4512 é o número da nossa produção. Não sai daí.